Fala galera, e aí? Estamos em mais uma aula do Física de Peso, né? Rumo ao Enem, a nossa série Enem. Então hoje vamos começar um movimento uniforme, né? Nós vimos na aula passada a relação entre espaço e tempo que me dava velocidade, né? E se você for analisar o que é velocidade, é a rapidez ou a lentidão com que o móvel muda de posição. Só que para estragar o nosso versinho, né, em relação a um referencial. Beleza? Então isso que é velocidade fisicamente falando. E aqui, como que nós vamos identificar que o movimento é uniforme? É a primeira coisa que você vai ter que identificar quando se deparar com um problema de movimento. Quando nós fecharmos a parte de movimento, vocês vão ver e sentir essa necessidade. Qual o caminho que eu vou seguir? Movimento uniforme ou movimento variado? Como que você vai identificar isso? Por algumas palavrinhas lá no problema. Então você percebe que você tem aqui, ó, né, qual que é a chave do negócio. Se o movimento é uniforme, significa que o módulo da velocidade é constante. Então, se o cara falar um móvel percorre uma trajetória retilínea com velocidade constante de 80 km por hora, opa, velocidade constante, movimento uniforme. E aí, o que significa o móvel percorrer esse trecho com velocidade constante? Significa isso aqui, galera, que o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. Isso aqui já foi questõezinhas, né? Já foi questão de vestibular. O que significa um corpo desenvolver um movimento uniforme? Significa que ele sempre vai percorrer espaços iguais em tempos iguais. Aí entra a situação. Por isso que eu posso equacionar, né, essa relação entre espaço e tempo. Não é? Por quê? Porque se você tem um colega aí na escola que sempre vai, depois na hora de ir embora para casa, ele sempre faz o mesmo caminho, sempre na mesma toada, dizemos, né, falamos assim, se ele esqueceu um livro, esqueceu uma apostila, determinado tempo depois que você, já não consigo alcançar tal fulano. Por quê? Porque ele já vai estar em tal lugar, já não consigo alcançar ele. Por que você pode ter essa noção da posição dele em relação ao tempo passado? Porque ele sempre está andando em espaços iguais, em tempos iguais. E aí, o que acontece? Está aqui, ó, coloquei para você. Posição 0 no instante 0. Percebe que ele percorreu 10 metros em 1 segundo. Depois ele percorreu mais 10 metros em 1 segundo. Depois mais 10 metros em 1 segundo. Percebe então que ele está andando 10 metros a cada 1 segundo. Então significa o quê? Que a velocidade dele, né, ele está mantendo uma velocidade de 10 metros a cada segundo. Então percebe que essa velocidade aqui, ela é sempre um valor o quê? Constante. Então, ou seja, se você, né, determinar, então numa determinada posição ele vai estar num determinado instante, sim. Por quê? Porque a velocidade dele é constante. Daí eu posso equacionar essa funçãozinha do movimento uniforme. S é igual a S0 mais VT. Percebe que o termo S0 e velocidade são o quê? São termos constantes. E aí, o que aconteceu? A posição ficou em função do tempo. Não foi o que nós fizemos aqui na tabelinha, ó? No instante, na posição 10 metros, no instante 1 segundo. Na posição 20 metros, no instante 2 segundos. Posição 30 metros, no instante 3 segundos. Percebe que se eu quisesse na posição 40, seria 4 segundos.
Por quê? Porque ele sempre percorre 10 metros a cada segundo, certo? Mas só que aí entra uma situação. Nós sabemos que um corpo pode se movimentar no sentido da trajetória, né, no sentido positivo da trajetória e no sentido negativo da trajetória. Então nós vamos classificar em movimento progressivo e movimento retrógrado. Aqui, o que vai acontecer? A velocidade é positiva. Aqui a velocidade é negativa. Significa o quê? Que o móvel está no sentido positivo da trajetória, certo? E aqui, no retrógrado, ele está no sentido contrário ao sentido positivo da trajetória, como se ele estivesse no sentido negativo. Então, galera, isso aqui é importante. O sinal da velocidade, vou tratar assim, tá? Não ainda de vetor velocidade. O sinal da velocidade indica quem? Sentido do móvel. Não é porque o cara voltou de uma determinada cidade a uma velocidade de 100 km por hora. Então vou indicar menos 100 km por hora. Não é porque eu coloco lá menos 60 km por hora, o carro está dando ré? Não. Ele está voltando para a sua origem, ele está no sentido negativo da trajetória, tá? Então isso aqui, ó, é importante. O sinal da velocidade indica o sentido do móvel. Tá ok? Tá? Então, ó, quando que eu sei que um móvel está em movimento uniforme? Quando o módulo da sua velocidade é constante. Então percebe que essa função horária aqui, né, não é nada mais é do primeiro grau. Nós vamos analisar, toda função gera um gráfico, e um gráfico gera uma função. Então, no movimento uniforme, vale lógico, né? Você tem lá, ó, velocidade é espaço por tempo. Isso nunca vai mudar, foi o que eu falei lá na primeira aula, certo? Mas essa equaçãozinha aqui nada mais é do que a filha dessa aqui, certinho? E, né, no nosso probleminha de hoje, da aula de hoje, nós temos aqui também um probleminha, né, que foi da PUC Campinas, e diz assim, ó: dois carros se deslocam numa pista retilínea, ambos no mesmo sentido e com velocidades constantes. O carro que está na frente desenvolve uma velocidade de 20, o que está atrás desenvolve 35. Num certo instante, a distância entre eles é 225 metros. A partir desse instante, que distância o carro está atrás deve percorrer para alcançar o que está à frente? Bom, nós temos duas maneiras de resolver esses probleminhas de encontro, certo? Então eu vou falar da primeira e depois eu faço a segunda e você escolhe qual que é a mais fácil. Então, o primeiro módulo é você montar as funções horárias. Então, se esse carrinho aqui está a 225 metros atrás desse aqui, então eu posso dizer que esse aqui está à frente. Não é isso? Então eu posso fazer por função horária, né? Eu posso fazer por função horária. Por exemplo, esse aqui está na posição 0, esse aqui está na posição 225. Então, se eu chamar esse carrinho de trás de 1, esse carrinho da frente de 2. Então, se eu fizer, né, eu vou colocar aqui, ó, funções horárias. Certo? Então, a função horária do carrinho 1, posição inicial 0, velocidade está no sentido positivo, mais 35t. Função horária do carrinho 2, ele está a 225 metros à frente do outro, com uma velocidade de 20t. Se um vai
né? Se um carro está percorrendo alcançar o outro, então é porque eles vão estar o quê? Numa mesma posição. Então a posição do carrinho 1 igual à posição do carrinho 2. Então você teria 35t igual a 225 mais 20t. Agrupando os termos semelhantes, 35t menos 20t, 20t, né? 225. 15t igual a 225. Então, percebe que t vai me dar 15 segundos, ok? Mas não é isso que ele quer. Ele quer a distância que o carrinho 1, que nós chamamos, vai percorrer para alcançar. Se eu quero a distância, não é velocidade vezes o tempo? Opa, olha eu fazendo. Então é velocidade, então a distância vai ser quanto? Ele anda 35 metros a cada segundo. Então em 15 segundos vai me dar 525 metros. Letra E. Agora, vamos fazer um modo mais simples. Segundo modo. Esses probleminhas de encontro, você pode fazer simplesmente assim, ó, velocidade é o espaço dividido pelo tempo, certo? Só que eu vou usar a velocidade o quê? Relativa. Então você percebe que esse aqui está a 35, esse está a 20. Então o carrinho de trás está mais rápido do carrinho na frente, com uma velocidade de quanto? De 15 metros por segundo. Qual que é a distância deles? 225 sobre o tempo. Então, quanto que vai me dar esse tempo? Vai me dar 15 segundos. Então, percebe que o valor deu o mesmo. Olha o tamanho da minha conta no modo 2, olha o tamanho da minha conta no modo 1. E aí, o que vai acontecer? Ele quer a distância, você faz a mesma coisa. 35 vezes 15 vai me dar os mesmos 525 metros. Então, aí vai ficar a sua escolha, o modo 2 ou o modo 1. Então, para esses probleminhas em que envolve ultrapassagem, ponto de encontro, instante de encontro, quanto que percorreu, caso ele não peça a função horária, vá pela velocidade relativa que fica mais fácil. Certinho, galera? Então, movimento uniforme. O módulo da velocidade constante. O móvel percorre espaços iguais em tempos iguais, né? Existem muitas variáveis de problema relacionadas ao movimento uniforme. Mas quem vai identificar que é uniforme? Você. Então, qual que é a palavra-chave? Velocidade constante. Velocidade constante. Opa, movimento uniforme. E aí vão vir outras consequências, né? Quando nós formos ver aceleração é nula. Por quê? O que é aceleração? Tá certo? Mas aí com calma. Vamos devagar, mas sempre naquele intuito de quê? Tornar esse entendimento da maneira mais fácil possível. Certinho, galera? Então, estamos aí na segunda aula, com certeza vamos trazer mais exercícios para vocês relacionados a esse movimento uniforme. Vocês vão ver aqui várias maneiras. Certinho, galera? Então, um abraço, valeu e até mais.